Flamengo. E Kaique, lateral esquerdo do Cruzeiro, pode parar no Barcelona? Claramente o Cruzeiro vai ter que subir um pouco essa oferta e vai subir a oferta. Até porque o Gabriel Rojas é o alvo prioritário, de fato é aquele que mais interessa, porque cumpre todas aquelas condições, ou pelo menos características que tem buscado o Arthur Jorge. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Nesta terça-feira, o Cruzeiro aí com a diretoria apenas trabalhando neste momento, o mercado ainda não está totalmente aquecido. Cruzeiro trabalhando aí, esperando por propostas pelos jogadores e também, claro, buscando reforço para a sequência da temporada, quando o futebol for retomado, uma tendência aí de calendário cheio, só parando ali em data FIFA, após a Copa do Mundo, e claro, o calendário do Cruzeiro pode ficar preenchido por muito tempo em caso de classificação aí nas oitavas da Copa Libertadores, e em caso também de classificação nas oitavas da Copa do Brasil, sem contar os 20 jogos restantes no Campeonato Brasileiro. Então, apenas o segundo dia de férias, muito tempo ainda para a gente trazer informação. Claro que nem sempre vai ser possível ter alguma coisa nova, porque também o Cruzeiro não vai sair contratando um monte de jogador e os campeonatos paralisando somente agora, as coisas ainda precisam esquentar. Mas o Cruzeiro, por exemplo, precisa definir algumas questões, jogadores emprestados. Ontem até a gente trouxe no Central da Toca, centraldatoca.com.br, uma informação, por exemplo, sobre o Guimeira. O Guimeira é um cria da Toca, ele está no Feirense de Portugal, ele disputou 32 jogos pelo Feirense, marcou 4 gols, foi vice-artilheiro da equipe na segunda divisão de Portugal e o atleta deve ser emprestado mais uma vez. Ele tem 21 anos, contrato com o Cruzeiro até o final de 2028, está emprestado até o dia 30 de junho. O próprio Feirense já demonstrou interesse em renovar o empréstimo. Tem outros clubes aí também procurando para entender a questão. E vamos aguardar o que o Cruzeiro vai fazer, se vai tentar uma venda ou se renova o empréstimo do atleta por mais uma temporada, e aí teria que se precaver também quanto ao vínculo contratual, por mais que tenha o contrato do Guimeira até o final de 2028, Cruzeiro que recentemente definiu aí a vida do William Fernando, indo para o Avaí, o próprio Pedrão também indo para o Avaí, e tem que ver outros jogadores que estão no elenco aí se vão receber alguma proposta no mercado, sem contar aquelas questões que a gente já trouxe de jogadores valorizados, Kaique, o Christian, o Jonathan Jesus, o Cruzeiro que tem atletas que têm perdido um certo espaço no elenco, e aí vamos aguardar ao longo dos próximos dias. Negociação mesmo em andamento. Gabriel Rojas, lateral esquerdo do Racing, jogador que é um desejo aí do Cruzeiro, principalmente pela questão da lateral esquerda, de ter apenas o Kaique e uma possibilidade real de se chegar proposta nesta janela de meio do ano. Então o Cruzeiro tenta aí se antecipar e já ter um bom lateral esquerdo também, caso venda o Kaique. Caso não venda, de qualquer forma, terá um upgrade aí na opção de lateral esquerda na Toca da Raposa 2. Sobre Igor Júlio, até ontem as redes foram movimentadas aí com uma situação do atleta que ele respondeu uma postagem de um torcedor falando sobre um interesse do Atlético Mineiro no jogador, e ele disse em curtas palavras uma resposta no Instagram que todo mundo já sabe aonde eu quero jogar. O atleta que teve uma proposta primeira do Cruzeiro, foi recusada pelo Brighton, e a segunda proposta ainda não aconteceu. Então hoje é uma negociação aí sem avanço, e repito,
proposta mesmo que o Cruzeiro vem negociando já há alguns dias é com o Racing para tentar a contratação do lateral esquerdo, Gabriel Rojas. Cruzeiro... Bom, tem muita coisa do Cruzeiro, né, hein, Bruno? Tem muita coisa do Cruzeiro, né? Vamos começar Tem pelo... bastante coisa do Cruzeiro. Eu tô à espera de mais respostas aqui, mas já temos muita coisa mesmo à espera de algumas respostas. Tá, e daqui a pouco tem o Corinthians, tintim por tintim também. O Hernan, o Cruzeiro é o lateral esquerdo da seleção colombiana, certo? Uhum. É o Armeiro? Não. Não. Não, vou só contextualizar, porque o Cruzeiro busca um lateral esquerdo. E obviamente, vários nomes estão sendo oferecidos. O Cruzeiro está olhando o mercado, tem uma análise de mercado lá que mapeia vários nomes. Tanto que o Bruno Andrade vai trazer aqui a oferta pelo Rojas, né? O lateral esquerdo do Racing, que já tem oferta e tudo mais. Mas o que eu quero trazer agora é para além, como diria Bruno Andrade, dessa questão do mercado e da oferta que é feita. O Mojica, Johan Mojica, 33 anos, lateral titular da seleção colombiana, foi oferecido ao Cruzeiro e o Cruzeiro está analisando a contratação. Já está na mão da alta cúpula do Cruzeiro o nome e há uma análise em curso nesse momento. E o que pode ser algo que facilite esse negócio para o Cruzeiro é o fato dele estar no Mallorca, da Espanha, e o Mallorca caiu de divisão na La Liga. Foi para a segunda divisão. Então, muda muita coisa. Imagina um jogador que acaba de sair da Copa do Mundo. A Colômbia tem expectativas altas na competição, no Mundial. Ele é o lateral titular da seleção colombiana. Aliás, jogou os últimos 2 jogos, inclusive, contra a França, os amistosos. E, obviamente, o mercado para ele vai se apresentar de uma maneira diferente. Então, assim, o Johan Mojica vê com muito bons olhos o mercado brasileiro e, obviamente, também alguma coisa que acontecer no mercado europeu. Então, assim, já houve uma antecipação, ofereceram o jogador e o Cruzeiro está analisando. Tem negociação aberta? Não. Tem proposta do Cruzeiro? O Cruzeiro prepara a proposta? Não. Mas é um nome que está sendo avaliado de vários nomes da lateral esquerda que o Cruzeiro está preparando para essa janela para contratar. E a gente tem noticiado aqui, né? O Cruzeiro quer um lateral esquerdo experiente, com cancha, com experiência em Libertadores e tal, um jogador que possa compor ali com a juventude do Kaique, que também tem um futuro incerto no Cruzeiro. Isso que eu ia perguntar, compor ou substituir, então, uma possível saída? Porque já teve o Cauã Prats que foi pro Dortmund, né? É verdade. Então, assim, você já tem ali uma carência e que o Cruzeiro vai buscar um lateral esquerdo no mercado. E o Kaique é muito bom também, né? Não, o Kaique é jogador de seleção. O Cruzeiro arrisca ter que buscar 2 laterais, né? Porque, como disse o Hernan, o Cauã tá vendido pro Dortmund, o Kaique tem esse processo complicado de renovação e o Cruzeiro trabalha com a ideia de, durante a Copa, se ele não renovar contrato, eles abrem mesmo as portas para o Kaique ser negociado. Aliás, já falei isso e continuo dizendo, o Cruzeiro autorizou não só empresários, mas como intermediários a buscarem ofertas, ao mesmo tempo que busca essa renovação que não está fácil, o Cruzeiro já autorizou muita gente na Europa para buscar propostas significativas pelo Kaique. Então, não tendo o Cauã e eventualmente saindo o Kaique, o Cruzeiro arrisca então ter que comprar ou pelo menos trazer, dependendo de algum jogador livre, quem sabe, ou por empréstimo, mas enfim, arrisca trazer 2 laterais esquerdos agora no meio do ano. E o Cruzeiro está com uma expectativa alta de mercado, né? Ainda mais agora Ainda mais agora que para mim, é o maior confronto das oitavas de final. É o maior confronto, um dos grandes confrontos que a gente vai ter nessa edição da Libertadores é o jogo Cruzeiro e Flamengo. E aí, por isso, evidentemente, o próprio Arthur Jorge sabe que o time precisa de um ajuste. Quando ele chegou, não fez nenhuma contratação, até porque, né, questão de janela, questão de elenco que já estava fechado. Ele chegou no meio aí de uma temporada também, né? E aí agora você tem a possibilidade de ter uma janela. Aí o Arthur Jorge quer algumas peças, mas a lateral esquerda é pré-Arthur Jorge, né? Porque tem essas mudanças, essas saídas e tal. Mas aí tem uma proposta para um jogador aí que o Bruno vai trazer pra gente. Quem que é, Bruno?
É isso, é o Gabriel Rojas. Na semana passada a gente falou já do interesse, do início ali de conversas, Cruzeiro e Racing. O Hernan tocou nesse ponto importante ali, essa urgência, essa carência, a contratação de um lateral esquerdo. No fim do dia de ontem, eu trouxe já no site da ESPN alguns detalhes, hoje reforço então, o Cruzeiro já oficializou, não é uma questão só de boca a boca, não, é preto no branco, o Cruzeiro já ofertou 4 milhões de dólares, o que dá mais ou menos aí pouco mais de 20 milhões de reais na cotação atual. Na semana passada eu havia dito que o Racing pede 7 milhões de dólares, mais ou menos então 35,4 milhões de reais na cotação atual. Há uma diferença clara e significativa de 3 milhões de dólares, mas a gente sempre bate nessa tecla, começa assim, o Racing pede muito, o Cruzeiro oferta um pouco mais para baixo e depois eles vão negociando e ajustando. Claramente o Cruzeiro vai ter que subir um pouco essa oferta e vai subir a oferta. Até porque o Gabriel Rojas é o alvo prioritário, de fato é aquele que mais interessa, porque cumpre todas aquelas condições, ou pelo menos características que tem buscado o Arthur Jorge. Um jogador com experiência, tem 28 anos, jogador rodado, rodou pela Argentina, teve uma passagem recente pelo futebol mexicano, é forte, é intenso, é agressivo, combina com o DNA desse novo Cruzeiro do Arthur Jorge, que aliás faz muito bom trabalho, e até por conta também desse bom trabalho, para além da questão de agora ter o Flamengo como adversário na Libertadores, o Cruzeiro, a gente já tem dito, né, que vai investir pesado, vai investir forte, mas nunca passando aquele teto, né? Acho que não custa lembrar. O Cruzeiro determinou que nunca passaria de 10 milhões de euros por cada jogador. Até pode gastar 40 em 4 jogadores, mas nunca passando de 10 milhões de euros por um alvo. No caso, o Rojas, 4 milhões de dólares, pode subir para 5, pode subir para 6, mas é isso, o Rojas é o alvo prioritário, as conversas continuam, serão necessários ajustes, mas o Cruzeiro confia. Como o Cruzeiro confia também lá no Igor Júlio, a negociação agora está um pouco mais pausada, mas o Cruzeiro não desistiu, longe disso. O Cruzeiro tem a mesma ordem aqui, ou pelo menos o mesmo raciocínio em relação a Gabriel Rojas, o argentino, lateral esquerdo do Racing. E eu tenho certeza, né, tô vendo aqui as mensagens no chat, chama a atenção mesmo o mercado do Cruzeiro, porque ele vai ser muito forte nas Copas. Tem o confronto que você citou bem, né, Hernan, da Libertadores, então claro que o rubro-negro fica de olho em ver a movimentação do Cruzeiro, e Copa do Brasil é um dos candidatos também. É a Chape, né, que o Cruzeiro vai pegar? Cruzeiro e Chape. Cruzeiro e Chape. Confronto Então, mais tranquilo. claro, comparando com Libertadores, né, onde tem o Flamengo. Então é um dos candidatos aí a todos esses títulos. E mesmo porque, obviamente, tô fazendo aqui uma análise muito fria, né? O Cruzeiro no Campeonato Brasileiro tem derrapado, né? Então, assim, a busca por título, não sei. Deixa eu ver aqui. Pegou lá o Arthur Jorge já pegou lá embaixo, né? Então, assim, pegou afundadaço, né? Uma arrancada que tem que dar. Dos 30 pontos que disputou, acho que ganhou 20. Mesmo assim, ganhou 20. Mas, assim, derrapou em casa contra o Fluminense, que para mim é candidato ali a chegar. Alguns vacilos mesmo fora de casa, que o Cruzeiro era superior e acabou deixando de pontuar, deixando de ganhar. Então, foco total nas Copas, né? Isso. Ó, José Marques mandou aqui, o Cruzeiro oscila demais no Brasileiro, mas assim, ninguém tem dúvida que ele vai focar nas Copas e ele vai ser muito forte na Libertadores e também na Copa do Brasil. O 11º, tem 24 pontos. Então, lembrando que aí o Palmeiras tem 41. 41, tá 16 pontos atrás. Assim, não é impossível, mas é difícil. Eu acho que é impossível. No futebol não dá pra dizer Até porque... Não, mas aí não é só questão dele tirar do Palmeiras. É tirar do Palmeiras, mas, por exemplo, se o Palmeiras começar a vacilar, aí daqui a pouco tem o Flamengo. O Flamengo com um jogo a menos também, né? Na questão da pontuação. E aí, vamos pensar, não é um rival direto, mas pode se tornar um rival direto aí o Fluminense, aí você já deixa ponto em casa. Você também tropeça em casa. Mas no caso do Arthur Jorge, ele sabe muito bem o que é vencer o brasileiro, a dificuldade do brasileiro e a montanha que é escalar o brasileiro. Além da Libertadores. Então, assim, vamos combinar que não é uma questão, o Arthur Jorge vai priorizar as Copas porque não conhece o brasileiro. Não, conhece o brasileiro e sabe que pegou uma bucha muito difícil quando o time estava lá embaixo. De repente, para a próxima temporada, afinal de contas, ele renovou até o final de 28, não foi? Até o final de 28, era 27, aí nem um mês de trabalho, o contrato já foi... Pedrinho, como diriam os amigos do Pedrinho zoando ele, BH, ele se emocionou. Pedrinho BH se emocionou lá e já
assinou a renovação. Já assinou a Então, renovação. o Arthur Jorge foi até 2030, gente. Foi 2030. uma renovação absurda. Absurda no bom sentido, tá? Caramba, eu falei 27, foi menos de um mês de trabalho, eu falei 28, não, até 2030, então Então o ele se Bruno emocionou mesmo. se emocionou com, exatamente. Mas aí, vamos explicar, né? A gente cansou... Contrato estilo europeu. A gente trouxe muito bastidor disso, aliás, fomos nós aqui primeiro que trouxemos esses bastidores da renovação do Arthur Jorge. É um projeto para dar a chave na mão do Arthur Jorge. Desde essa coisa de interligar com a base, de conversar com a base, de ter essa liberdade em negociações. O que eu ouço muito nos bastidores do Cruzeiro o Mister tá dando pitaco e não palavra final, mas ele tá muito... A palavra dele é muito importante nas contratações. Não é é o Mister que indicou? Não é o Mister que indicou, mas jogadores que passam pelo aval dele. E não é aquela coisa tipo, beleza, traz aí, se o scout aprovou, não vou ser eu que vou barrar. Não, o Mister tem a opinião dele e ele fala... E ele quer o jogador, e ele analisa, e ele senta com a análise de mercado, ele senta com o pessoal do scout, os funcionários do scout, conversa com o Pedro, vai na sala do Pedro Júnior, conversa com o Pedrinho quando está lá presente no CT. Então, assim, é um projeto a longo prazo, até 2030, onde o cara tem a chave do CT na mão. Então, é um cara que é além do gestor, além do técnico, é o gestor. E ele é muito bom mesmo, eu pelo menos acho ele muito bom. Pedro Henrique tá lembrando, tá? Até 2030 é verdade, pessoal. Eu me equivoquei aqui, o Bruno e o Hernan já corrigiram, o Mate também e o Renato Pereira também. E Kaique, lateral esquerdo do Cruzeiro, pode parar no Barcelona? Pelo menos é o que informa o jornal Marca da Espanha, com a lembrança de que o Kaique é representado por uma empresa muito forte no futebol europeu. Lateral esquerdo titular do Cruzeiro e um dos melhores da posição no futebol brasileiro, chegou a ser convocado e deixou boa impressão vestindo a camisa da seleção brasileira só 23 anos de idade. O Kaique quase foi negociado com o Como na janela de janeiro, operação que giraria na casa dos 12 milhões de euros. Hoje, o Cruzeiro sonha com pelo menos 15 milhões de euros fixos, ficando com um percentual de uma venda futura. A gente está falando de algo na casa dos 96 milhões de reais. O Betis e outros clubes europeus chegaram a mandar representantes ao Mineirão ao longo desse primeiro semestre para acompanhar o desempenho do Kaique de perto. Importante registrar que o Kaique também foi especulado como possível reforço do Flamengo, até porque seu contrato no Cruzeiro se encerra em dezembro do ano que vem. Como ainda não houve renovação, é de se imaginar que o Cruzeiro possa avançar na venda do atleta na janela da metade do ano. Temporada atual de 36 jogos, nenhum gol e 6 assistências marcadas. Você acha que dá para o Kaique jogar no Barça? O que você pensa sobre esse negócio? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Valeu demais por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!